Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando. Eu estou fazendo esse truque meio barato aqui por uma razão simples. Na verdade, é para mostrar que quando eu estou olhando aparentemente para você, aliás, eu poderia explorar isso, quando eu olho nos seus olhos, agora que eu estou falando com você a sós, né? Na verdade, eu estou sozinho e eu estou falando com aquela câmera que você viu no começo. Eu gosto de deixar isso claro. Na verdade, tem uma certa justificativa eu fazer os vídeos dessa maneira improvisada que eu venho fazendo. Acho que até vou sentar aqui. Por uma razão simples, eu tenho um certo horror à facilidade com que a gente acaba manipulando a realidade hoje, né? Photoshop daqui, efeitos dali, Instagram acolá, né? Você edita as pessoas passam a parecer inteligentíssimas, elas não erram, elas não vacilam, né? Elas não desafinam. Bom, então um pouco para sair um pouco fora dessa tentação, né? Eu tenho feito as coisas como vocês têm visto de uns tempos para cá, sem ensaio, sem roteiro de improviso, sem edição, sem pós-produção, né? No máximo, o que eu tenho tentado às vezes é corrigir um pouco o áudio, que às vezes o áudio não fica tão bom assim, né? Também não vou sacrificar quem está dedicando esse tempo aí. Por que eu estou colocando essas questões todas? Porque uma coisa é muito clara para mim, faz um tempo razoável já, é um risco que o online tem, e as mídias sociais por tabela tem, de darem asas demais à imaginação e você não perceber, né? Você lê um texto. Vou contar uma história concreta. Eu sempre gostei muito de Manuel Bandeira e uma vez eu encontrei um audiolivro do Manuel Bandeira em que ele lia os próprios poemas. Falei, genial isso, agora sim, né? Até ouvir a voz do cara, que é uma lástima. O cara tem uma voz rachada, um sotaque carregadíssimo. Assim, vou-me embora para passar. O cara parece estar nas últimas, porque ele está morrendo. Então, por quê? Porque eu fantasiei, porque eu não tinha informação. Há uma foto ou outra do cara, mas não a voz, né? E o online, eu acho que ele favorece muito isso. Ele favorece uma série de fantasias. Por quê? Porque a gente tem poucas pistas. O que a gente tem ali, às vezes é uma fotinha, às vezes nem isso, às vezes você lê, pega uma conversa, pega o bonde andando, você só vê as fotos e mistura as coisas, e quando você vai ver, é capaz de você estar se encantando ou se, se indispondo, brigando, odiando com alguém que, né, que talvez se você encontrasse pessoalmente, talvez se você convivesse, talvez se você encontrasse, né, talvez você tivesse... Talvez não, muito certamente você teria um outro tipo de relação. Uma relação que seria baseada não nas poucas pistas que o online te dá, né? Pouquíssimas, mas sim até outros, outros sinais, né? A presença física, feromônios, seja lá o que for, né? O encontro presencial tem sempre uma riqueza extraordinária. Isso online... Como o online é um queijo suíço, todo esburacado, a gente preenche esse queijo suíço com a imaginação da gente. Então a gente acaba achando que as pessoas são mais inteligentes do que elas são, mais burras do que elas são, mais amáveis do que elas são, mais bonitas, etc. Então essa é uma das razões para eu estar fazendo esses vídeos um pouco toscos, justamente para evitar essa tentação maluca da gente tentar deixar o mais autêntico possível, tá? Por que eu estou fazendo esse alerta? Porque eu sempre achei, pelo menos de uns tempos para cá, pelo menos depois de apanhar muito, de quebrar a cara em algumas situações não muito memoráveis, que o online tem seus riscos, né? Que a social media tem seus riscos e que isso pode levar a algumas infelicidades possíveis, né? O que é meio... bater fora do bumbo, né? Porque está todo mundo tão feliz, o discurso todo é de tanta felicidade, o discurso é de otimismo, né? Parece que a gente está numa era dourada, tal. Mas de uns tempos para cá, o que eu tenho notado, eu tinha até parado um pouco de encher o saco um pouco essa questão do imaginário, né? Da gente estar imaginando, a gente se encanta porque a gente está se imaginando. Então, como a gente está imaginando, a gente está se encantando com a própria imaginação, então você está se apaixonando por você mesmo, né? Chama narcisismo.
Aliás, duplamente narcisista essa questão online, porque você está sempre se expondo e se apaixonando por projeções da sua própria imaginação. Mas eu parei de. As pessoas estavam tão felizes com essa história que eu também não tinha nada muito melhor para oferecer. Vou oferecer o quê? Né? O cara comer brócolis, lentilha, né? Quando o cara, na verdade, pode ir numa churrascaria, sei lá. Eu não tinha nada muito melhor para oferecer. Mas o que me alertou de alguns tempos para cá, isso começou em algumas conversas presenciais. Eu saí da última empresa em que eu trabalhava e aí tive mais tempo para encontrar velhos amigos. Mas você conversa com um, conversa com outro, você percebe uma certa inquietação, uma certa insatisfação, o cara de repente procurando alguma coisa que tenha propósito. Acho que eu até comentei isso por aqui. Aí de uns tempos para cá eu percebi também que de repente, se eu colocasse um ou outro tema, né, de um certo tipo ou outro, no Facebook ou no Twitter, que isso às vezes provocava assim catarses, gente abrindo o coração, contando frustrações milenares, ou então dando tiro para tudo quanto é lado. Quando as coisas acontecem com uma certa frequência, é inevitável, faz parte um pouco da natureza humana, mas é inevitável você ver um padrão nisso, e é isso que me assusta um pouco. Talvez haja um padrão nessa história, e esse padrão talvez tenha a ver com... Agora a tese é por minha conta, eu não sou um acadêmico, eu não sou um guru, eu não vou citar Fernando Pessoa, Arnaldo Jabor, eu não vou citar Pierre Levy, eu não vou citar porra nenhuma. Mas é lógico que isso tem a ver com leituras que eu tenho feito, com, sei lá, também tem a ver com meu próprio repertório. Mas eu assumo o meu risco aqui por estar batendo nessa tecla muito arriscada. A minha suspeita é a seguinte, a minha suspeita é que talvez durante algum tempo, os últimos anos, de uma maneira mais intensa, as últimas décadas, né, talvez essa geração inteira, 2 gerações talvez, a gente foi assimilando uma certa expectativa, um certo sonho, ou até uma certa noção de felicidade, que parecia muito distante, mas que agora está ficando muito acessível. Então, de uma hora para outra, todo mundo tem smartphone, de uma hora para outra, todo mundo tem Facebook, de uma hora para outra, todo mundo tem câmera digital, né? Aliás, isso é um comentário engraçado, né? Não importa o tamanho da sua felicidade, ela tem 10 megapixels, né? Eu vou fazer um desaforismo agora. Então, de uma certa maneira, aquilo que antes a gente meio sonhava, de uma hora para outra está muito próximo. Então você consegue comprar coisas que você não conseguia comprar, o primeiro mundo não está tão distante em termos de padrão de consumo desse. Então a impressão que eu tenho é que de uma hora para outra você chega lá, né, está cercado de badulaques, cercado de coisas, cercado de páginas no Facebook, contando ali a sua vida, tentando dizer para todo mundo o quanto você está feliz, o que está acontecendo e tal, mas talvez, e essa é a minha tese, esteja se acumulando uma insatisfação difusa. Tá? Isso para mim tem até a ver com esses movimentos Occupy Wall Street, Occupy qualquer coisa, porque você espreme, o discurso é meio, você fala, né? Mas também não dá para desprezar, porque se os caras estão indo para a rua, alguma coisa está acontecendo, né? Eu também fiz uma viagem, acho que agora em outubro, e aí quando eu cheguei em Roma estava uma bagunça, porque tinha tido... Falei, o que aconteceu? Ignati. Eu falei, eu não entendo nada de italiano. Depois eu entendi que eram os indignati, os indignados. Era uma versão italiana ali do Occupy, deu quebra-quebra, foi uma loucura. Eu falei, os caras estão reclamando aqui, em Roma? Vai lá, eu tinha acabado de voltar do Cairo. Eu falei, vai lá para o Cairo para ver o que é bom. Ou vai para São Paulo, né? Então, assim... sem fazer pouco caso dessas manifestações todas, eu acho que para mim elas são um sinal de que talvez em algum momento, lá para trás, a gente tenha esquecido de algumas coisas. Tá? Não vou fazer filosofia barata aqui, eu morro de medo dessas coisas, eu estou vendo um monte, já estou prevendo um monte de clichê, né, uma metralhadora de clichê de tudo quanto é lado, mas o que acontece é que pesquisas recentes, eu estou lendo um livro que eu estou sempre recomendando, que chama Social Animal, do David Brooks, indicam que, né, aquilo que realmente te complementa, aquilo que realmente te torna mais feliz,
pelo menos de uma maneira um pouco mais sustentável, mais perene, mais saudável, não são necessariamente eu, né? Não é necessariamente a minha felicidade, aquilo que eu tenho, o que eu comprei, o que eu fiz, o que eu blá 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 blá. E isso tem sido um modelo, veja bem, não só do que a propaganda tem vendido, mas também das políticas governamentais, da política educacional, né? Eu carreira, eu realização, a minha criatividade, a minha expressão, eu vou contar a minha história na minha página do Facebook, né? Talvez a gente tenha perdido com essa história toda, eu, né? Indivíduos com livre-arbítrio, né? Indivíduos que vão escolher o que é melhor para eles, né? Racionalmente, aquela coisa toda. A gente tem perdido alguma coisa. Talvez a fonte da nossa satisfação aí, talvez até se você olhar no Facebook, você vai ver que quando os caras estão felizes, eles estão postando muitas vezes o que? Foto da família, de filhos e tal. Talvez sejam laços humanos, laços sociais, laços presenciais, a presença, o convívio, né, a frequentar um clube de leitura, fazer parte de um círculo de amigos que se encontra, né, conhecer melhor o seu bairro, interagir melhor com a sua rua, né, saber o nome do cara da banca de jornal, uma série de pertencimentos, estar ativo dentro da sua escola, né, fazer parte de um grupo de ex-alunos que se reúne para fazer alguma coisa, ter algum trabalho voluntário, blá 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 blá. Aparentemente esse tipo de atividade em que você se expõe, que você interage de uma maneira que não é 100% consciente, que não é 100% racional, né? Se interage de uma série de outras maneiras muito ricas e que você nem percebe, talvez isso te preencha de uma maneira mais duradoura, mais rica, mais fecunda, que é uma palavra que eu gosto muito, do que muitas dessas coisas virtuais em que a gente fica aí insistindo. Eu tenho certeza, posso estar muito enganado, tá? Se você por acaso, eu estou falando você de novo, é um artifício retórico, porque eu estou olhando para essa câmera feia, tá? Não vai pensar que eu estou falando com você diretamente, porque isso é uma fonte perpétua de mal entendidos, né? Volta e meia alguém manda um e-mail para mim porque estava frustrado, porque no Twitter eu respondi alguma coisa aqui no vídeo, e na cabeça do cara está tudo conectado, mas na minha não está. Eu lembrar do quem é a pessoa, do que ele está falando, qual é o episódio. Eu falei, desculpa, mas você está fantasiando, né? Você está montando uma história, toda uma causalidade, não é nem culpa de ninguém, é como a cabeça da gente funciona, né? Mas esse tipo de mal entendido acaba acontecendo pela simples razão de que a gente está numa plataforma que propicia isso, que propicia o mal entendido, que propicia a egotrip, que propicia a fantasia, né? Eu não sou padrão de nada, porque o que eu estou fazendo aqui também é caso de hospício, né? Em circunstâncias normais eu deveria, em outras épocas, em outras, né, épocas da humanidade, eu já estaria internado, mas é uma maneira minha bastante direta, autêntica e, desculpa, e aliás eu não sou mais profundo do que isso nem menos, tá? É legal também para dar uma certa ajustada nas expectativas, de chamar a atenção para aquilo que talvez esteja acumulando dentro de você, dentro de mim, está tocando o telefone, uma insatisfação crescente. Sou só eu que estou pensando isso? Agora deixa eu atender o telefone. Valeu, obrigado. Comente que eu estou curioso. Grande abraço, René de Paula Júnior falando, roda a vez.